Konnichiwa, me chamo Marcelo Sena e junto com os colegas Thiago Pitanga, Pedro Henrique, Marcelo Kenzo, Guilherme Califano, Antônio Marcos, Leonardo Freitas e Mike Bernardes falaremos sobre o tema da introdução, gestão de pessoas no Japão. Mas antes, uma breve introdução sobre o país. Conhecido como Terra do Sol Nascente, Império do Sol, País das Geishas e dos Samurais, em tempos remotos era chamado de Yamato. Atualmente é conhecido como Japão. O Japão é uma monarquia constitucional com um regime parlamentar democrático. Com uma população de quase 130 milhões de habitantes, seu PIB per capita gira em torno de $40 mil e a sua moeda oficial é o iene. Atualmente ocupa o posto de terceira maior economia do mundo. Mas como é que ela chegou até aqui? Primeiramente vamos falar um pouco sobre a história do país, começando pela era do shogunato, que foi compreendido entre os anos de 1603 a 1868. Nele ocorreu isolamento geográfico, ou seja, o bloqueio de imigração, ninguém pode sair, ninguém pode entrar. Mas esse isolamento durou só até o século XIX, por imposição dos Estados Unidos da América, por conta de sua expansão imperialista. E em 1854 o Japão abriu seus portos. Porém, essa medida ocasionou uma guerra civil no país, por conta do descontentamento da população. Posteriormente ao shogunato, temos a Era Meiji, em 1868 a 1912, que foi essencialmente imperialista, onde o culto ao soberano fortaleceu o patriotismo, a disciplina e a lealdade do povo japonês. A palavra Meiji pode ser traduzida como governo esclarecido, e foi a partir dessa era que foi estimulado o ensino universitário e a modernização por meio da meritocracia. Passados 27 anos do fim da Era Meiji, em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial, e em 1945 o Japão sofreu um ataque que devastou o país, diante da explosão de 2 bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Acabou perdendo sua soberania enquanto estava sob o domínio dos Estados Unidos, o que determinou sua desmilitarização, democratização, desmonopolização e sofreu sanções econômicas. Como consequência, esses acontecimentos uniram e fortaleceram o povo japonês. O governo implantou medidas para restabelecer a dignidade da nação, e o Estado investiu em educação, proporcionou uma melhor distribuição de renda e fez intervenções na economia para alavancar o crescimento econômico. Os ministérios da Finança e da Indústria e o Comércio Internacional foram fundamentais para direcionar a política de reconstrução do país, tornando-se assim uma potência na indústria automobilística e eletrônica. Muito interessante conhecer mais sobre o Japão, mas como será que é a administração japonesa? Pô, Pedro, boa pergunta. Então, diversas publicações expõem que uma das maiores peculiaridades do Japão é a relação entre empregador e empregado. Nas empresas japonesas costuma haver um comprometimento coletivo que estimula a criação de um ambiente familiar. Esse aspecto cultural certamente contribuiu para que fosse possível implementar os processos enxutos, a eliminação de desperdícios, a melhoria contínua, né, que são grandes legados aí do modelo de gestão japonesa. Keimei Sano nos traz as seguintes reflexões. Usar uma linguagem comum e promover discussões pode desenvolver a energia do grupo. Esse é um ponto vital, embora seja preciso tempo para desenvolver uma linguagem comum. Essa questão de linguagem acessível a todos toca na tecla do coletivismo, com certeza, né? Oh, interessante. Mas não sei se você sabe qual a importância das pessoas nas organizações. Morita explica que não interessa se você é um homem de sucesso, inteligente e hábil, o futuro do seu negócio está nas mãos dos seus empregados. Por sua vez, Matsushita segue na mesma linha do compatriota e complementa: o homem sábio nunca acredita que sabe o suficiente, e sempre busca a experiência e o conhecimento de outras pessoas. E se o conhecimento de cada empregado se reflete nas decisões administrativas, mais próspera a empresa. Ou seja, a prosperidade da empresa está relacionada ao engajamento dos seus funcionários. Nonaka e Takeuchi dizem que para o japonês não há diferença entre trabalhar para os outros ou trabalhar para si mesmo. Enquanto os ocidentais enaltecem o individualismo, os japoneses preferem existir harmoniosamente, um eu coletivo. Eles apontam que a visão ocidental das relações humanas geralmente é atomista e mecanista, enquanto a visão japonesa é coletiva e orgânica. Pô, massa, velho.
Agora que você mencionou, eu lembrei que Ouchi, quando ele estava estudando sobre as grandes firmas japonesas, ele afirmou: uma vez contratado, o novo empregado é mantido até a aposentadoria compulsória aos 55 anos. O empregado não será demitido por nada, além de uma grande ofensa criminal. E a demissão é a punição mais severa, pois quem foi demitido não tem esperança de encontrar um emprego em uma firma comparável, e por isso vai ter que ir para uma firma menor. E aí a gente entra no ponto da lealdade entre empregado e empregador. Em 2004, os funcionários da empresa de telecomunicações SoftBank deixaram vazar informações sobre serviços de clientes. A empresa chegou à conclusão que era necessário ter trabalhadores mais leais e optou por ampliar o número de trabalhadores estáveis, que foi de 20% para 60%. Ao contrário do Brasil, o Japão valoriza a mão de obra própria ao invés da terceirização em massa que acontece em muitas das grandes empresas por aí. Outro ponto interessante é que o capitalismo japonês é mais humano quando comparado aos outros países. É possível notar em inúmeras bibliografias a preocupação dos autores japoneses com as questões humanas pertinentes à gestão das organizações, diferente de como é apresentado no Brasil para o ensino da administração, pois não coloca o lucro e vantagem financeira como a sua principal meta. Artolfo já dizia: a riqueza deve ser proporcional ao melhoramento de tudo ao redor da sua fonte de riqueza. Se a minha riqueza implica no aumento do desemprego, na construção de uma pobreza ao seu redor, trata-se de uma riqueza estúpida, que não vale a pena para o homem e o planeta. O diálogo e a comunicação aberta são a base do RH japonês. Pesquisas mostram que no Japão, o investimento na gestão de pessoas é de 3 a 4 vezes maior que nos Estados Unidos. Estabilidade, plano de carreira, salários crescentes são características das empresas japonesas, fruto de empregadores paternalistas e que reformularam a relação empresa-empregado para uma coisa maior. Além disso, os autores destacam que o recrutamento é focado em jovens, inexperientes, recém-formados, vindo de escolas tradicionais japonesas. Com isso, eles conseguem implantar seus ideais e moldá-los para que se encaixem dentro da cultura da empresa. Há também a preferência em promover seus funcionários, ao invés de contratar novos para o mesmo cargo. Com isso, os jovens que acabaram de ingressar na empresa ficam mais motivados por quererem futuramente ocupar esses cargos. Mesmo assim, somente 1/3 dos jovens que entraram dentro da empresa ficam até sua aposentadoria. Além disso, a implementação de sindicatos corporativos diminui a oposição sindical e favorece as decisões coletivas, sendo que, em muitos casos, as decisões coletivas devem ter mais de 70% de aprovação para que a votação não seja postergada. Por fim, a bibliografia nos traz que o rodízio interno e o empréstimo de empregados é fundamental para a evolução deles dentro da empresa. O rodízio interno funciona com a mudança do empregado no setor da empresa, onde ele passa por diversos setores dentro da empresa. O empréstimo diz respeito ao empregado que é emprestado para uma outra empresa, a fim de ganhar mais habilidades e, ao retornar, está em um cargo superior. Após entender tudo sobre a teoria geral da administração japonesa, é necessário agora entender a aplicabilidade dela num contexto dentro do Brasil. Em primeiro ponto, é necessário entender quais pontos aplicáveis. A manufatura enxuta traz pontos importantes, como eliminação de desperdícios, foco na melhoria contínua, aumento no foco do cliente. Além disso, focada na gestão de pessoas, principalmente temos alguns outros pontos que contribuem para isso, entre eles, aprendizado de técnicas que capacitam a habilidade dos colaboradores, trabalho em grupo para identificação de erros e de maneira de otimizar processos, uma pesquisa realizada pela JICA, especialista da agência
e cooperação internacional do Japão a partir de dados obtidos de pesquisa do IBGE com empresas que aplicam o método Kaizen. Em geral, elas têm aumento da produtividade do trabalho e na produtividade total dos fatores. As metodologias de administração japonesas já são aplicadas em diversas empresas no Brasil. Alguns exemplos de sucesso disso são a Alpargatas, empresa brasileira de calçados e artigos esportivos com marcas como Havaiana e Osklen, utilizou da metodologia Lean para crescer e desenvolver e hoje atuar em nível global. Outro exemplo disso é o EG, uma multinacional brasileira que atua na fabricação de componentes elétricos, situada atualmente em mais de 11 países e que se baseou na metodologia Kaizen, com foco principalmente na parte de inovação e busca por eficiência máxima para crescer. Por fim, temos a Zen, uma empresa fabricante de componentes automotivos que utilizou também da metodologia Kaizen para crescer e desenvolver, e inclusive ela conquistou o 2º lugar no Prêmio Global Kaizen. A lição que se pode tirar da gestão de pessoas japonesa é que não existe segredo simples e único por trás de toda essa administração. Na verdade, este é um resultado de um amplo e integrado sistema de políticas, ações e práticas que a empresa pode atuar.